Desde os tempos mais antigos, os seres humanos buscavam a forma de burlar os instintos da natureza. É sabido que relações sexuais podem gerar uma nova vida. Assim, praticando tal ato, poderia acontecer de nascer uma criança indesejada, principalmente se você estivesse em um namoro proibido, numa relação com um amante ou até mesmo se ganhasse a vida com o sexo. A introdução de substâncias na vulva foi o primeiro método de anticoncepção utilizado pela população em todo o mundo. Foram encontrados registros no papiro de Petri, datado no ano de 1850 a.C., com um produto resultado na combinação de excrementos de crocodilo, mel, carbonato de sódio nativo e goma arábica. No papiro de Ebers, de 1550 a.C., encontraram a indicação de uso de brotos da acácia como espermicida natural. Já em Aristóteles, em 400 a.C., era relatado o uso de óleo de cedro e unguento, e, no ano de 600 d.C., Aétios de Amida recomendava para o uso vaginal vinagre e salmoura, além de suco de limão, que no século XIX as mulheres já utilizavam substâncias como alternativas para bloquear o acesso dos espermatozoides ao óvulo. São encontrados registros do uso intravaginal de ópio, extrato concentrado das flores de papoulas, moldadas em forma de concha pelas mulheres da Indonésia, e de papel de seda azeitado pelas chinesas e japonesas. Ainda há registros do uso de cera de abelhas pelas húngaras. As mulheres egípcias também introduziam mel em suas vaginas antes da relação sexual. A ideia era de que o mel, quando chegasse ao colo do útero, impediria que os espermatozoides se aproximassem. O mel era batizado com outros ingredientes por aquelas mais precavidas: bicarbonato de sódio e cocô de crocodilo. Pois é, tirando esses dois últimos elementos, o mel ainda é utilizado como um método contraceptivo natural em algumas partes do mundo, mas apenas quando em conjunto com um diafragma, que é inserido no canal vaginal antes da relação. Pode ficar lá por até 48 horas. Contudo, é importante destacar que até o século XVII, a utilização dessas substâncias intravaginais como meio contraceptivo não tinham nenhum tipo de embasamento no processo fisiológico da concepção, já que os espermatozoides como células germinativas somente foram descobertos em 1677, após a invenção do microscópio. Conhecimentos contraceptivos de fato existiam e, dado a necessidade, era tão antiga quanto a sociedade. Sempre haviam existido. A camisinha, feita de membranas animais, embora em geral vista como uma invenção profilática do século XVIII, já estava em uso em meados do século XVII, como demonstram recentes descobertas arqueológicas. De origem mais antiga e mais universal, havia tampões feitos de diferentes materiais, esponjas embebidas em vinagre e outros adstringentes, ou duchas de composição semelhante. Estes sempre foram utilizados por prostitutas e indubitavelmente por muitas outras mulheres quando havia necessidade, como numa família aumentando com rapidez demasiada ou num caso extramarital. O primeiro registro de entranhas de animais utilizadas como camisinha é realmente antigo, 3000 a.C., na Ilíada de Homero. O rei Minos, aquele do Minotauro, ejaculava serpentes e escorpiões, e para evitar matar sua esposa, Minos inseria uma bexiga de cabra no canal vaginal de sua amada sempre antes do ato sexual. Já entre os romanos antigos, esse método era ainda mais popular, e a intenção aqui era principalmente evitar a transmissão de doenças venéreas. Essas camisinhas eram feitas da bexiga e do intestino de cabras e ovelhas. Há relatos mais sombrios que dizem que os antigos romanos utilizavam como camisinha os tecidos musculares de pessoas que eles haviam matado. No século I a.C., um médico e fundador da farmacologia, Pedânio Dioscorides, assegurava que tomar extratos de planta madressilva por um período de 36 dias podia causar esterilidade masculina. Por meio desta afirmação, nota-se que nesta época já era estabelecida uma relação de sêmen com a gravidez. Já o método anticoncepcional masculino mais popular nesse período era o coito interrompido, ou seja, a retirada do pênis da vagina antes da ejaculação, e essa técnica já foi mencionada em inscrições judaicas, cristãs e islâmicas do mundo antigo.
No século XVI, a participação masculina na contracepção também se fazia presente com o uso de preservativos confeccionados com linho. Em seguida, contudo, estes eram utilizados apenas pela nobreza da época. E como já dito na Roma Antiga, esse contraceptivo foi utilizado como esperança para impedir o contágio de sífilis, que já se fazia presente e devastava a população até o descobrimento dos antibióticos. Na metade do século XIX, a produção das camisinhas de látex foi vastamente difundida, especialmente devido à entrada da indústria da borracha no comércio, quando estes eram confeccionados em escala industrial, com preço mais reduzido se comparado ao da membrana animal utilizadas na época. Além disso, a prática do coito interrompido jamais cessou, o que a Igreja francesa chamava na época de abraço contido. As censuras dos clérigos a este chamado pecado de Onã, um personagem bíblico que havia desperdiçado sua semente no chão, deixa claro que a interrupção era amplamente utilizada. E caso o homem fosse cooperativo, certamente era o método mais fácil de evitar a concepção. É de se lembrar que mesmo não ejaculando dentro da parceira, existe uma grande chance de ocorrer a concepção através do coito interrompido. Por isso, essa prática não é indicada. Muitas mulheres tomavam soluções tóxicas que possuíam mercúrio arsênico, a fim de provocar distúrbios no sistema reprodutivo. Além disso, diversas ervas eram utilizadas tanto como método contraceptivo e abortivo. Elas usavam a planta abortífera, a Silphium, uma espécie de cenoura, que ocasionava pequenos efeitos colaterais. De tanto ser utilizada, ela foi colhida até sua extinção. Na China, a substância química extremamente tóxica era uma espécie de iguaria anticoncepcional. Para funcionar, a mulher precisava misturar o mercúrio com um pouco de óleo e beber essa vitamina de estômago vazio. Extremamente tóxico, o mercúrio pode provocar danos sérios quando ingerido, ainda mais em altas doses. Era comum então que as mulheres que recorriam a esse método bizarro acabassem ficando inférteis. Talvez venha daí a crença de que essa substância era um anticoncepcional. Até o século XVII no Brasil, a arruda, poejo e atanásia eram muito usadas como contraceptivos e abortivos. Nesse sentido, as mulheres conheciam os danos ocasionados ao fígado, rins e outros órgãos por essas ervas. Entretanto, o risco de morte materna por complicações no pós-parto era alto, o que tornava o risco de efeitos colaterais dos métodos anticoncepcionais e abortivos existentes comparativamente menos significativos. No final do século XIX, surgiram também os primeiros DIUs, dispositivo de barreira ultrauterina com a função de interferir na migração dos espermatozoides, no transporte e fixação do óvulo pelas trompas e endométrio, respectivamente, além de estimular uma reação inflamatória uterina, caracterizado, portanto, como contraceptivo. Além dos DIUs, surgiram também os diafragmas e o capuz cervical, dispositivos de barreiras cervicais que são inseridos por completo no interior da vagina, sendo que o capuz cervical se encaixa no cérvix e bloqueia a entrada do esperma no trato reprodutor feminino. O diafragma foi proposto em 1882 por Wilhelm Menzinger, um médico alemão, e seu uso popularizou-se rapidamente. Existem relatos de que o uso de métodos semelhantes ao DIU como contraceptivo teve início com os nômades no deserto, que inseriam pedras no útero de camelas para evitar que elas ficassem prenhas. Os primeiros dispositivos utilizados em mulheres eram de seda e prata, tendo sido aperfeiçoados na Alemanha e passaram a ser confeccionados em cobre a partir da década de 1910. O método do calendário, também denominado tabela ou método rítmico, que monitoram a fertilidade através da observação e registro dos sinais corporais sobre a sua fertilidade, foi estudado por Ogino, do Japão, e Knauss, da Austrália, da década de 1930, no qual demonstram a relação da ovulação com o ciclo menstrual. A partir desse trabalho, descobriram fórmulas para determinar o período fértil. A esterilização cirúrgica feminina, ou laqueadura, foi citada em 1834 e foi realizada pela primeira vez em 1880. Com o decorrer do tempo, novas técnicas menos invasivas e dessecativas foram sendo descobertas. Na metade do século XX, os cientistas passaram a compreender melhor o funcionamento do ciclo menstrual e dos hormônios que o controlavam, quando surgiu a pílula anticoncepcional, em 1960. Ela é composta por substâncias químicas administradas via oral
para inibir a fertilidade normal da mulher. A pílula passou a ser utilizada em larga escala. No Brasil, especificamente o comércio da pílula anticoncepcional teve início em 1962, 2 anos após ter sido aprovada nos Estados Unidos. Mas, somente na década de 1970, iniciaram os estudos relacionados à sua eficácia, dosagem e efeitos adversos. Os anticoncepcionais hormonais injetáveis e combinados mensais também foram descobertos logo após os orais, aumentando a cada dia o número de usuárias desse método, pois ele é capaz de ter uma eficácia de até 99,8%, isso é, se tomado de maneira regular, fazendo deste o método reversível mais divulgado e utilizado pelas mulheres para evitar a gravidez indesejada. No ano de 1988, desenvolveu-se a vasectomia, procedimento cirúrgico que secciona os canais diferentes, interrompendo a circulação dos espermatozoides para a uretra. Isso torna o homem estéril, sem interferir na produção de hormônios masculinos. E em 1993 foi finalmente aprovado pela autoridade sanitária dos Estados Unidos o primeiro preservativo feminino. Ao traçar um panorama histórico da trajetória evolutiva dos métodos contraceptivos existentes, incluindo as inovações e perspectivas para o futuro, pode-se perceber sua importância não apenas para a área da saúde e para o desenvolvimento social de uma nação, mas também no contexto sociopolítico e econômico mundial. O planejamento familiar trata-se de um tema que vem sendo discutido amplamente por toda a sociedade, já que há uma visível preocupação entre os demógrafos com relação ao crescimento acelerado populacional. Este pode ocasionar uma desestruturação da população e trazer como consequências mudanças na economia e no próprio meio ambiente, como já podemos perceber. Pode ainda causar pobreza e déficit nos recursos naturais. Assim, evoluções na legislação, bem como nas políticas de saúde reprodutiva, vêm apoiando iniciativas federais, estaduais, municipais e mesmo as privadas, com o intuito de garantir o acesso de toda a população aos métodos contraceptivos, conforme assegurado pela lei. Dessa forma, contribui-se com a redução dos índices de abortos e gravidez não planejada, principalmente na adolescência. É importante também salientar que vivemos em um país em que a taxa de gravidez na adolescência é a maior da América Latina e do Caribe, ficando apenas atrás dos índices subsaarianos. É necessário informação e educação. Só ela é capaz de diminuir os índices de gravidez na adolescência e de transmissão de DSTs, doenças essas que estão em alta no Brasil, segundo dados coletados pelo Ministério da Saúde. Hoje, através do uso da camisinha e das pílulas anticoncepcionais, podemos viver praticamente livre de doenças sexualmente transmissíveis e uma gravidez indesejada. É necessário que isso seja do entendimento de todos. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Até mais!